Sejam bem-vindos mais uma vez neste canal de edificações para a sua vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vânia Lira e moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. O objetivo deste canal é proclamar, anunciar o Evangelho do Senhor até que ele venha, e ele virá. Seja você também um evangelista conosco, curta os vídeos para que o YouTube recomende. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e compartilhe com pessoas que estão precisando dessa mensagem. E venha hoje comigo, vamos aprender a entender o propósito da interpretação e alguns passos que nós precisamos ter para entender os nossos sonhos. Porque todo o Antigo Testamento foi necessário que Deus levantasse intérprete. Os mais conhecidos, os que mais conhecemos, é José, profeta Daniel, que interpretaram os sonhos dos reis, Faraó e Nabucodonosor. Porque era o próprio Deus falando para aqueles homens, mesmo ímpios, sobre ele mesmo, sobre o seu poder na vida de todos e o que ele queria para a nação naquela época até os dias atuais. Porque a palavra do Senhor ela é assim, ela é antiga, ela é atual, ela é moderna e é futura. E como eles eram pagãos, eles não entendiam, eles eram idólatras, não entendiam isso. As interpretações só vêm de Deus, só Deus tem, e Ele não dá a quem não tem uma vida de busca em leitura e oração. Lembre-se que Deus falou com Samuel em sonho e Samuel entendeu, porque Samuel tinha temor a Deus e uma vida de obediência, à palavra do Senhor. Já os reis Faraó e Nabucodonosor não era assim. Preste atenção então nesses passos necessários na interpretação dos seus sonhos. Você sonhou e se incomodou com isso? Ore. Exatamente. Uma simples atitude que nós não fazemos quando acordamos de um sonho. Despertou, ore. Fale primeiro com Deus sobre o sonho, antes de falar com alguém sobre ele. Peça esclarecimento primeiro e depois, se você sentir que precisa falar, peça a Deus para te mostrar a pessoa. E tenha discernimento. Exatamente. Entenda que nem todo sonho é para ser contado. Tem sonhos que Deus está disciplinando só você, ensinando alguma coisa só para você. É entre você e Deus. E só. E muitas vezes Ele está te fazendo promessas em seu coração. Coisas que não estão no tempo de serem contadas. E quando você conta, você logo sente arrependimento de ter se exposto. Lembre-se do texto em Jó 33. Deus nos instrui, abre nossos olhos e ouvidos, sela em nosso coração, nos orienta e deixa claro quando é Ele que está nos revelando alguma coisa em sonho. Os homens e mulheres de Deus hoje que são usados nas interpretações dos sonhos é a partir do que Deus primeiro mostrou para você e selou isso em seu coração. Portanto, tenha discernimento, tente discernir o que você sentiu enquanto sonhava. Sentiu raiva, medo, alegria, tristezas? Enfim, ore, tenha discernimento e entenda também que sonhos não são doutrinas. Exatamente, não faça dele uma doutrina para a sua vida. Não se baseie em sonhos para tomar decisões. Muita gente fica esperando sonhar para agir. Não mude o seu dia e seu humor e suas atitudes com base em sonhos que você teve hoje, porque amanhã você pode sonhar ao contrário do que sonhou hoje. Sei que tem sonhos que tiram o sossego muitas vezes, mas acredite, o inimigo também lança suas setas enquanto dormimos. Muita gente sonha sendo traídos e acorda desconfiadas com tudo e discutindo com as pessoas, como se realmente tivesse acontecido. São setas do inimigo, porque o objetivo dele é interferir no seu futuro, desestabilizando o seu presente, o seu hoje, entendeu? Afinal de contas, o mundo espiritual não para. Ore, busque discernimento, entenda o sentimento do sonho e não faça deles uma doutrina, mas também cuide do seu emocional. Gente, nem todo sonho é uma revelação que precisa ser interpretada literal. Muitas vezes são batalhas das emoções descontroladas. Se você está passando por alguma enfermidade, como depressão, síndrome do pânico, ansiedades, entre outras patologias que precisam de medicamentos,
com certeza terá mais sonhos estranhos também. Respeite seus limites e controle sua ansiedade natural. Exatamente. Nós somos ansiosos pelo futuro. Nós somos pessoas muito ansiosas por natureza. Se estamos desempregados, começamos a idealizar já a vida e as dívidas também, antes mesmo desse emprego chegar. Nós queremos tudo em um curto espaço de tempo. Se estamos estudando, logo pensamos, será que vou formar? Se está namorando, quando é que vem o noivado? Se noiva, quando é que eu vou casar? Se eu caso, quando posso ter filho? E quando tudo está dando certo, a gente ainda fica na expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer. Não seja robôs de suas emoções. Não tente entender o que está fora do seu alcance. Muita calma nessa alma. A ansiedade atrapalha o desenvolvimento das coisas. Deus mostrou o futuro de José para ele mesmo em sonho, quando ele ainda era um adolescente. Mas nenhum desses sonhos ele soube interpretar. 13 anos depois, ele se lembrou do sonho, quando viu seus irmãos se curvando. Está em Gênesis 42, 8 e 9. Deus não deu o entendimento para ele até eles se realizarem. José foi um sonhador dos sonhos de Deus, porque o objetivo principal daqueles sonhos não era ele ser honrado como governador do Egito, não. O propósito principal era mostrar quem era o soberano na vida de José, na vida de Faraó e dos egípcios em geral. Portanto, não deixe a ansiedade tomar conta de suas emoções, porque no seu futuro Deus já está. Examine a palavra. Sempre falo que precisamos entender os sonhos à luz da Bíblia. Lembre-se que nada pode concorrer com a palavra de Deus. Leia para você entender melhor o seu contexto anterior e posterior. Vou citar aqui só alguns exemplos mais comuns sobre sonhos. Sonhar com bebês ou crianças em geral, por exemplo, tem um significado sim. Na Bíblia, criança significa uma nova vida, uma boa notícia, uma nova responsabilidade que vem para suas mãos. É renúncia, é aprendizado. O começo de uma nova história ou o recomeço dela, como foi a chegada do menino Jesus que trouxe esperança e salvação, restaurando nosso acesso direto com Deus. Criança também significa consolo, o cessar do choro, trazendo alegria, como foi Isaac para Sara. É resposta de libertação, a exemplo de Moisés, que quando criança foi protegido e preparado para ser resposta das orações dos hebreus. Sempre que lemos a Bíblia e nos deparamos com passagem que tem criança, ali tem não somente um trabalho, mas salvação de todas as formas que o ser humano precisa ser salvo. Tudo vai depender do seu contexto atual, assim como sonhar com nudez. Nudez é falta de pudor, é pecado encoberto, são vergonhas expostas. Adão e Eva se esconderam porque perceberam sua nudez, seu pecado diante da santidade de Deus. Em Gênesis 9, do 20 ao 25, Noé amaldiçoou seu filho que compartilhou sua nudez, ao invés de vestir o seu pai, enquanto ele estava embriagado. Preste atenção se você não está se despindo demais nas redes sociais, literalmente, mostrando seu corpo, ou em palavras e atitudes. Se resguarde. Mas dependendo do contexto de sua vida, nudez também significa se despir de si mesmo, abandonar o orgulho, vontades e crenças que só te travam. Ou talvez você sentiu frio enquanto estava dormindo. Vai depender do seu contexto. Assim como sonhar com serpentes e cobras. Cobra na Bíblia significa um perigo, um alerta. É uma língua venenosa, é o pecado de murmuração. É traiçoeira, perigosa, espírito de sensualidade também. É astuta, é selvagem, é enganadora. Enganou Eva e Eva enganou seu marido. Mas seu veneno também é cura. Vamos relembrar que em Números 21, de 4 a 9, Israel murmura, reclama contra Deus e contra Moisés, e são afligidos por serpentes ardentes, cobras venenosas. O Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze para curar aqueles que olhassem para ela. Confuso? Não, porque o poder não estava na serpente, era só simbólico. E João explica isso no capítulo 3,14, de que assim como a serpente foi lançada no deserto, assim também o Filho de Deus, entendeu?
A serpente foi apenas uma figura profética, mostrando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa serpente que foi construída por Moisés no deserto, em 2 Reis 18:4, foi destruída anos depois pelo rei Ezequias, porque ela se tornou um objeto de adoração do povo. Eles não entenderam que a salvação e cura e a força não estavam na serpente de bronze, mas na mensagem que Deus estava trazendo para aquele povo. É a mesma coisa que fazemos hoje quando visitam Israel e usam de misticismo com os objetos simbólicos daquela época, como se eles tivessem poder. Novamente falo que o contexto em que você está vivendo é que vai dizer se o seu sonho com serpentes é para te tirar o sossego ou é um alerta para você se libertar do veneno do pecado, de murmuração, entre outros venenos. Sonhar com águas, rios, mar, significa pureza, clareza, limpeza, cura. Exatamente. Deus usou as águas do dilúvio para limpar, para sarar a terra de suas iniquidades. Naamã foi curado do orgulho quando se lavou, assim como muitas outras curas que Jesus fez vieram a partir de águas, ele usou a água. Assim também nós nascemos de novo através do batismo nas águas. Onde tem águas, tem algo a ser limpo, esclarecido, curado. Sonhar com moedas ou dinheiro em geral significa poder, valores. O valor a pouco ou a muita importância que estamos dando a alguma coisa ou a alguém. No livro de Mateus 26, do 14 ao 16, nós conhecemos porque fala da traição que Judas fez, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Também era o costume dos reis ter seus rostos nas moedas, exibindo o seu poderio econômico. Tudo depende do contexto de sua vida. Diante de tudo isso, independente de qualquer coisa, confie no Senhor, naquele que escreve a sua história. Passe pelos processos de sua vida com sabedoria, confiando em Deus. Viva cada etapa aprendendo a lidar com as suas dificuldades. Não fuja de processos nenhum para você não sofrer as consequências. Porque José, ele foi jogado em um buraco pelos seus próprios irmãos. Depois foi vendido como escravo, preso injustamente e sem contar as tribulações que ele passou na prisão entre os detentos. Imagina a saudade que aquele adolescente não estava de sua casa, de sua gente. Sua rotina diária foi completamente mudada. Eu imagino a quantidade de sonhos que ele não teve nesse triste período da sua vida, diante da saudade que ele sentia do seu povo. Confie no Senhor. Não permita que nenhum buraco, prisão ou situação emocional que você esteja vivendo abale a sua fé. Deus não virou as costas para José porque ele estava passando esse período. Não, Deus tinha um propósito. Porque Deus não nos perde de vista. Não importa a situação que estamos vivendo, faça a opção por confiar no Senhor. Que Deus abençoe sua vida e direcione os seus sonhos debaixo da vontade dEle. Te espero no próximo vídeo.